E aí, pessoal, tudo bem? Começando hoje o Memórias do Gigante. O que é o Memórias do Gigante? É um novo programa do Voz do Gigante, contando histórias do Internacional, histórias antigas, fatos históricos, na verdade, com pessoas que presenciaram, que viveram essa história. Hoje, na estreia, a gente vai falar com o Dr. Luiz José Guimarães Falcão. O Dr. Falcão foi o último mandarim. O que são os mandarins? Foram aquele grupo de dirigentes que construíram, na prática, o Beira-Rio, né? No final dos anos 60, tomaram, enfim, posse no Inter e, junto com a direção da época, aconselharam, né, os grandes conselheiros dos dirigentes na época, como, por exemplo, Ibsen Pinheiro, Cláudio Cabral, Hugo Amorim, e na parte administrativa, no caso, na parte da construção do estádio na prática, né, na comissão de obras do Beira-Rio, estava o doutor Luiz José Guimarães Falcão, também foi ministro do Superior Tribunal do Trabalho na época, lá no fim dos anos 80, anos 70, e foi o último mandarim vivo. O último mandarim vivo porque era aquele seleto grupo de dirigentes que colocaram o Inter num novo patamar, num outro patamar, né, levaram o Inter a um novo degrau. Então, a gente começa aí o papo com o Dr. Falcão, espero que vocês gostem, a história é maravilhosa, é deliciosa, a história do Dr. Falcão sobre a construção do Beira-Rio. Roda a vinheta e vamos lá, bom divertimento. Voltamos. Memórias do Gigante, voltamos. Vamos lá, doutor Falcão. Memórias do Gigante, hoje começando, abrindo o programa de lembranças, né? Lembranças e rememorar grandes momentos da história do Inter. Queria mandar aqui um grande abraço já para o Alexandre Falcão Feitosa, neto desta grande figura disponível na tela, doutor Luiz José Guimarães Falcão, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, né? Ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho, mas, sobretudo, doutor Falcão, sobretudo, um mandarim. Né? Quem foram os mandarins, doutor Falcão, por gentileza? Exato. Muito bom, muito obrigado por nos receber. Quando foi o seguinte, eu formei, a comissão de obras chegou um momento em que teve que se reorganizar para a inauguração do estádio Beira-Rio. Houve uma divisão de tarefas, um grupo ficou encarregado do festival de inauguração do Beira-Rio, que ficou sob o comando do Dr. Luiz Dariano, que era advogado em Porto Alegre. E o outro grupo ficou sob a minha responsabilidade para prepararmos a estrutura legal do clube, tendo em vista que iríamos trocar uma casa de 15 mil espectadores por outra de 90 mil espectadores ou 100 mil espectadores. Então, precisávamos adaptar. Eu escolhi os nomes, fiz a indicação do Ibsen Pinheiro, do Cláudio Cabral, Ivo Correia Pires, que era jornalista da época do Correio do Povo, da Folha da Tarde, e formamos a equipe. Essa equipe, quando a Comissão de Obras, por decisão do Conselho Deliberativo, assumiu o comando do clube, logo após, acho que a administração José Záquia, a comissão se preparou para enfrentar uma realidade totalmente diferente, que era construir o estádio dentro da água, praticamente, dirigir o clube de futebol. Nós estávamos ali, e aquele grupo formado por Ibsen Pinheiro, que depois até presidiu a Câmara dos Deputados de Brasília, aqui em Brasília, era Ibsen, Cláudio Cabral, Ivo Correia Pires, o Luiz Otávio Pellegrini, Paulo Porta. O Amorim também, né? Amorim também, e outros formamos o grupo que ficou dando assessoramento ao Daltro Menezes. O Daltro Menezes era o treinador daí do Rio Grande do Sul, ainda o Inter não tinha a condição de voar para as altitudes mais impressionantes da estratosfera esportiva e que ficamos assessorando o Daltro Menezes. Mas tínhamos aí no Rio Grande do Sul, e temos ainda, porque está vivo, um dos grandes jornalistas que o Rio Grande do Sul produziu, que foi Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo, que está vivo ainda, está com 84 anos, graças a Deus, por quem eu e todos os integrantes do grupo dos mandarins que se formou depois
tínhamos por ele grande admiração, respeito, mas, acima de tudo, alguns de nós até amizade pessoal. Não era o meu caso, porque eu era juiz, as coisas caminhavam por outro lado comigo nessa parte de amizade. Mas Ibsen era grande amigo dele. E o Luiz Fernando Veríssimo, filho do grande historiador gaúcho Érico Veríssimo, ele escrevia no jornal Zero Hora e tinha uma coluna diária. E o Luiz Fernando Veríssimo, ele era voltado para um futebol mais elegante, futebol arte, que era naquele momento... Mais acadêmico. Mais acadêmico. Foi o momento da divisão do futebol gaúcho entre futebol arte e futebol força. O grupo que estava lá assessorando o doutor Aldo Dias Rosa no departamento de futebol do Inter, que ele era o vice de futebol, e optava sempre por um jogador de melhor complexão física. Sempre a doutrina dos que depois formaram o Grupo Mandarim, entre dois jogadores de técnica igual, escolha sempre o mais forte dos dois, para ter mais força e mais presença no campo. E essa era a filosofia mandarim. Mas o Luiz Fernando, com a elegância que lhe era peculiar e a inteligência que o consagrou como grande esportista, grande escritor, melhor diria, e ele implicava muito com essa forma dos mandarins, então, dirigir, aconselhar o Daltro Menezes a orientar a equipe no sentido do futebol mais de raça, mais força, mais tipicamente futebol gaúcho. E aí ele, então, resolveu arrasar com a turma do departamento de futebol e escolheu esse apelido, esse título de Os Mandarins, para dizer que esses assessores do departamento de futebol, na verdade, atuavam de forma ditatorial, feito aqueles mandarins chineses que obrigavam as pessoas a obedecê-los de qualquer forma. Era na época do Império Chinês, né? Altos funcionários que aconselhavam o ditador diretamente. Os mandarins, Leandro, adquiriram, vamos dizer, a fama até hoje na história do Internacional. E o tempo foi passando, todos foram morrendo, sobrou apenas um único mandarim, que sou eu, que estou aqui. E ainda bem que o senhor sobrou para conversar com a gente, doutor Falcão, ainda bem. Então, agora, eu queria deixar claro que a gente sempre teve, pelo Luiz Fernando Veríssimo, até o orgulho de termos recebido dele esse apelido de Os Mandarins, e que nos colocou até na história do Claro, mas eu queria falar, a grandeza é feita também nesses momentos, né, doutor Falcão? Também fica por isso, né, Leandro? Doutor, eu vou perguntar o seguinte, os senhores assumem, né, naquela época, principalmente a transição Eucaliptus Beira-Rio, né? Como é que foi para, daqui a pouco... se for pensar, uma coisa maluca, né? Construir daquele tamanho dentro do Rio, praticamente, e hoje é a área mais nobre da cidade, doutor. É verdade. Eu tenho até um episódio interessante, sabe, Leandro, que eu vou pedir a tua permissão para contar, porque o Internacional não tinha área de terra para construir um estádio. O Internacional ficou na dependência da aprovação de um projeto de lei na Câmara Municipal de Porto Alegre, um projeto de lei de autoria do ex-presidente do Internacional, que era vereador Efraim Pinheiro Cabral, que apresentou um projeto de lei doando, se não me engano, 7 hectares de uma área de aterro que o Departamento Nacional de Obras de Saneamento iria fazer nas margens ali do Rio Guaíba, para alargar o espaço a partir da rua Padre Cacique, Sim. Bom, essa área ainda não existia, porque era água, pura água. Quando o projeto de lei foi aprovado na Câmara, eu recordo que o Rui Tedesco, com o futuro capataz da obra dele, e mais o jornalista, que era torcedor do Grêmio e conselheiro do Grêmio, Alberto Jesus Afonso, que está vivo e mora aí em Porto Alegre, eles pegaram um barquinho
de a remo, na margem da rua, da Avenida Padre Cacique, e foram remando e o Rui Tedesco controlando os espaços, as distâncias, fazendo as medições. E aí ele chegou num ponto e diz assim: deste ponto aqui da água vai sair a bola para a inauguração do Beira-Rio. Nesse local do Rui Tedesco, com o Valdemar e com o jornalista Alberto Jesus Afonso, ele marcou com um cabo de vassoura, porque a profundidade do rio ali era baixa, não tinha nem 1 metro, talvez isso, né? E ficou ali. A gente sabe, doutor, essa questão de lembrar de cravar uma marca, né, uma estaca, enfim. Eu morei muitos anos em Ipanema, na beira da praia. A gente caminhava até quase metade do rio antes, com água no máximo da estrutura. Era muito raso ali mesmo. Era muito raso. Aí era possível instalar uma estaca, por exemplo, como o senhor lembra bem, né? Bateram a estaca, foi um cabo de vassoura, na verdade. Foi um cabo de vassoura que eles bateram ali e o Jesus Afonso, ele fez a reportagem para o jornal Diário de Notícias, que está essa reportagem dele, foi a primeira reportagem sobre o estádio Beira-Rio, que ainda era só água, tanto que o pessoal, depois do Grêmio, fazendo gozação, dizia que o Internacional iria começar a campanha de vender boias cativas. A famosa boia cativa, né? Boia cativa para ajudar a financiar, construir o estádio Beira-Rio. O senhor vê, hoje, olha, o Beira-Rio, o senhor vai ver esses grandes estádios do Brasil fora, e o senhor mora em Brasília, né? O senhor mora perto de um grande estádio também, é Mané Garrincha, é muito bonito, por sinal. Mas o Beira-Rio, olha, no mínimo a gente coloca entre os 5 mais bonitos do Brasil, doutor. Exatamente. Com facilidade, né? Eu concordo. Tem o pôr do sol ao fundo, tem agora uma orla que está revitalizada, que está lindíssima. É a área mais nobre da cidade no momento, doutor. Então, o patrimônio que a gente, na época, a gente não tinha noção do que seria, né? Isso mesmo. Leandro. Eu até esses dias fiquei relembrando o jogo de futebol da Copa do Mundo, que foi disputada no Brasil entre a Holanda, e o Brasil, pela disputa do terceiro lugar, porque levamos o 7-1 da Alemanha e fomos enviados para disputar o terceiro lugar, que foi disputado no Beira-Rio. Holanda, aqui no Beira-Rio é Holanda e Austrália, doutor. Não, mas isso eu estou falando já na fase final. Na fase final o Brasil não chega a vir aqui, né? Aqui joga a Argentina do Messi. O terceiro lugar, que foi o Brasil. Mas eu acho que foi no Maracanã o terceiro lugar, doutor. Foi no Maracanã também. Ou foi a final lá no Maracanã. Os dois foram lá. Bom, mas teve um jogo que era a Holanda e a Austrália, isso mesmo. Você me refrescou a memória. Isso mesmo. Esse jogo, o rei da Holanda veio com a esposa dele, a rainha, para assistir o jogo. E eu fiquei aqui em Brasília, mas será que não vão fazer nenhuma homenagem para o rei da Holanda? Que vai nada, passou em branco o rei da Holanda e nem uma plaquinha de metal colocaram no estádio Beira-Rio. Né? E eu estou falando para vocês que são jornalistas, né, se conseguem avivar o pessoal aí. Eu acho que é muito importante, né, doutor, até fazer, de repente, talvez uma parte do museu somente sobre o Beira-Rio, né? Porque aqui se jogou, por exemplo, jogou o Messi, jogou o Robin, jogaram os grandes jogadores da Copa do Beira-Rio, né? E só para lembrar, e talvez um dos momentos mais marcantes da história do Beira-Rio seja o Pelé entregando a taça para o Bolívar na Libertadores de 2010, na final, né? Isso é de uma simbologia impressionante, né? O Pelé de vermelho entregando a taça para o capitão do Inter. O outro rei, né? Porque teve o da Holanda, o rei legítimo, né? Que era o rei Pelé, né? Agora eu ia perguntar uma coisa para o senhor, doutor, uma curiosidade que eu tenho. Já que o senhor foi presidente da comissão de obras da construção do Beira-Rio, né? É claro que tem a modernidade, enfim, o estádio foi muito reformado para a Copa também. De alguma forma, o senhor acha que o Beira-Rio perdeu um pouco da alma ao ser obrigado, até pelas regras da FIFA, a eliminar a Coreia? Porque a Coreia é meio do Internacional, né? Aquela coisa do povo, né?
O Coreia era uma marca do Inter, né? Aliás, o nome Coreia só existiu no Internacional. Porque no Rio de Janeiro não era esse nome também. Chama de geral, né? Lá era geral que chamava. Era geral. Coreia era uma depreciativa, né? Era depreciativo, porque né, a Coreia. surgiu esse nome, né? E, na realidade, foi o povão ali, foi a alma do nosso povo colorado. Sim. Que desapareceu naquele momento. Eu acho que isso faz muita falta até hoje. Foi uma perda. Né? Aí, agora a gente precisa, nós estamos com renovação de dirigentes. Né? Eu sou o único sobrevivente da diretoria da inauguração do Beira-Rio. Doutor, mas isso eu ia lhe perguntar, perdão, eu ia lhe perguntar justamente isso. Qual é o legado que ficou dos mandarins? Foi o estádio? Foi uma maneira diferente de interjogar? O que você acha que foi? Porque, em seguida, mais 6 anos depois de 69, o Inter começa seus grandes títulos, né? 7-5, depois o bicampeonato 7-6, depois o Tri 7-9 invicto. Qual foi o legado que você acha que ficou? Eu acho que foi. Eu sou suspeito porque eu era um dos mandarins, não era? Era o que mantinha o grupo dos mandarins politicamente em atuação, porque como eu era vice-presidente e da comissão de construção do estádio, e depois fui, não, vice-presidente da comissão, não, vice-presidente do clube, e era membro da comissão de construção do estádio, desde 6 anos antes, né, eu dava força política para o grupo dos mandarins. Agora, a marca os mandarins, que perdura desde 1969 como um imaginário do que era aquele estilo de jogar futebol que os mandarins defendiam, e defendiam até com a perda do cargo depois, quando foram... não foram eliminados, foram afastados do clube. Né? Eu acho que Leandro, a mística dos mandarins, né, foi a que mais ficou impregnada naquelas paredes do estádio Beira-Rio, né, e até do velho Beira-Rio. Né. Essa é a minha opinião, mas eu sou suspeito, porque como eu era do grupo, né, dos mandarins, né, eu me considerava, vamos dizer, integrado na proteção daquele nome dos mandarins. Né? Tanto até é uma curiosidade das pessoas de saberem por que nos deram o nome de mandarins. Né? Mas o senhor explicou, está ótima a explicação. Porque era pura. Porque os mandarins pressionavam mesmo, né? O treinador, né? Pressionavam mesmo para escalar o time em que eles confiavam mais. Né? E aí o interessante, sabe, Leandro, que os mandarins eles não se limitavam a atuar na equipe profissional. Eles atuavam também, quando o Internacional, por exemplo, jogava com os seus juniores, o campeonato gaúcho de juniores, os mandarins exerciam também uma presença sobre o treinador, porque na estrutura que foi organizada por nós, o futebol do Inter deixaria de ser apenas uma vice-presidência do clube, seria uma autarquia autônoma administrativamente e financeiramente. As decisões do futebol eram decisões exclusivamente do presidente, do vice de finanças, do vice de futebol e daqueles que organizavam o futebol, desde o profissional, dos juniores e dos infantis e até dos mirins do clube, porque o Internacional se organizou de forma que o futebol seria uma autarquia, a razão de ser do clube. Então, as decisões da direção do Inter eram tomadas exclusivamente por aquele grupo que integrava, vamos dizer, aquela espécie de autarquia administrativa e financeira chamada vice-presidência de futebol, que era um vice-presidente escolhido pelo presidente do clube. Esse vice, ele escolhia os vices dos juniores e dos infantis, escolhiam os treinadores e os preparadores físicos
Então, era uma estrutura específica para o futebol. E ela chegou a vingar, doutor? Ela chegou a vingar? Olha, teve um ano que o Internacional venceu os 3 campeonatos, né, de infantil, júnior e profissional. Né? Já sobre essa estrutura. Agora, eu tenho a impressão, Leandro, como eu estou aqui em Brasília já há alguns anos, em razão do meu cargo aqui, eu tenho a impressão que a direção do clube, do Inter, mantém uma estrutura enxuta na direção do clube. Mas eu não sei se ainda o departamento, vamos dizer, a vice-presidência de futebol, permanece como uma autarquia. Isso o que significava? Que o vice-presidente... O vice-presidente, só para melhor esclarecer, o vice-presidente, por exemplo, de patrimônio do clube, ele não participava das deliberações do Internacional sobre compra e venda de jogador, sobre compra e venda de preparador físico, etc. Era só a estrutura do futebol. Eu não sei se hoje é assim ainda. Eu vi uma última vez uma organização interna do Internacional em que há uma relação de todas as vice-presidências, né? Como se todos tivessem a legitimidade para decidir sobre os destinos do futebol. No tempo dos mandarins, não era assim. Quando abre demais, às vezes complica, né, doutor? Mas eu queria comentar o seguinte: eu acho que talvez o grande legado dos mandarins tenha sido essa virada, né? Que em seguida ali o Inter começa a se encaminhar para as grandes conquistas, né? Verdade. Agora, teve uma coisa, sabe, Leandro, que o Internacional sofreu muito com a construção do estádio Beira-Rio, porque toda a renda do clube era destinada à obra. Era vamos dizer, colaboração de também, torcedores, né? Cimento, tijolo e tudo isso. Mas chegou um momento em que a obra começou a pipocar, porque a obra era demorada. Uma das coisas que foi ideia do Heraldo Herrmann, uma ideia brilhante que ele teve, foi de começar a fazer a movimentação do Beira-Rio ainda com a carcaça da construção, inaugurando no térreo, perto ali da parte sul do estádio, para frente da Avenida Padre Cacique, inaugurando a churrascaria Saci. Né? Ali, e durante a semana, a churrascaria Saci lotava de gente, era torcedor do Internacional, com os familiares, era pessoal do Grêmio, amigos nossos, que iam lá para ver como estava o Beira-Rio. Que movimentava daí, né? E a turma pegava as coisas colaborar mais com isso. E deu grande rendimento. Mas o que realmente salvou o Internacional para a construção do seu estádio, e sem maiores dificuldades, foi quando surgiram os sorteios de automóveis e de casas, né, com autorização do Ministério da Fazenda. Aí os clubes se organizaram. O primeiro exemplo foi o São Paulo Futebol Clube, que construiu o Morumbi, sem o Morumbi, sem os planos de venda de sorteios de automóvel, eram 20, 30 automóveis sorteados cada vez que era feito o sorteio. Era uma atração, foi o Brasil inteiro aquilo. Né? O Internacional se beneficiou muito disso, né? Porque foi uma autorização especial dada pelo Ministério da Fazenda. Né? Mas teve um momento, um pouquinho antes disso, em que faltou dinheiro para a construção do estádio, para terminar. Uma obra estava parando e o presidente da Caixa Econômica Estadual, que era um conselheiro do Grêmio, o doutor Celestino Goulart, o pessoal do Inter foi falar com ele, dizendo que precisávamos de um socorro. E ele disse: não, olha, eu estou indo, segunda-feira eu vou a Brasília, vou pedir uma autorização especial para a Caixa Econômica, porque, como era a Caixa Econômica, os empréstimos poderiam ser pessoais, não poderia haver empréstimos assim para a entidade, para a construção. Poderia ser desde que fosse pessoa física. Né? E aí ele veio com uma autorização especial e nos proporcionou uma ajuda assim, financeira, Leandro, que você não imagina, tanto que
Era linha de crédito que faltava para terminar a casa. Nós queríamos colocar o nome dele numa galeria especial do estádio Beira-Rio. Ele dizia, não faço isso comigo, que o pessoal do Grêmio vai me matar lá no estádio Olímpico. Então ele dizia, mas nós precisamos lhe fazer uma homenagem. Aí colocamos um setor do estádio Beira-Rio, tem o nome dele lá. Homenagem ao doutor Celestino Goulart. Olha só, eu não sabia, essa é a minha novidade. Ele era conselheiro do Grêmio, presidente da Caixa Econômica Estadual, que depois foi absorvida pelo Banco Banrisul, né, em razão das modificações legais sobre isso, e ele foi uma grande ajuda, tanto que até hoje eu não esqueci disso. Foi uma ajuda substancial, como se fosse assim, eu me lembro que foi uma ajuda de 50 mil cruzeiros, uma coisa assim, que representava, naquela ocasião, hoje, 100 milhões de reais. Foi um dinheiro muito bem-vindo. E graças a esse dinheiro que a Caixa nos emprestou, o estádio Beira-Rio tomou revigoração, tomou força novamente, começou a crescer e a torcida acreditou também de novo. E aí vieram os sorteios de automóvel e foi sucesso que o Beira-Rio é até hoje. E aí, em 69, em abril de 69, a gente tem Inter e Benfica, né? Só o seu Eusébio em campo também. Inter e Benfica. Eu acho que você nem era nascido quando... Não, ainda não. Porque a comissão do doutor Luiz Dariano, encarregado da festa, trouxe para a inauguração com o Benfica de Portugal. Nós chegamos a pensar na Inter de Milão, mas a Inter de Milão tem uma camiseta muito parecida com a do Grêmio, né? E a gente já tínhamos convidado o Grêmio para participar. Mas e o Benfica era vermelho, né? E a cor do Internacional. Tanto que o Benfica jogou com a cor branca do Beira-Rio, né? Mas então veio o Benfica, já tínhamos o Grêmio, a seleção da Hungria, seleção do Peru, que enfrentou o Brasil no jogo lá no Beira-Rio. Foi uma grande festa de esportiva, de confraternização. E no último jogo, foi o jogo do Internacional com o Peñarol de Montevidéu, que ganhamos de 4-0. E na semana seguinte, o Heraldo Hermann, pai do João Patrício, foi a Montevidéu comprar o Figueroa, porque o Grêmio já tinha trazido o Tietê. O Tietê, é verdade. Graças à inauguração do Beira-Rio, que vimos pela primeira vez Figueroa em ação contra o nosso Internacional. Pela inauguração. E ele perdeu 4-0 e ganhamos aquele jogo. E o Heraldo, no jogo seguinte, o Heraldo apresentou o Figueroa no Internacional. Ainda bem. O presidente era Carlos Stechman e o vice era o Aldias Rosa e o Heraldo Hermann, né? A quem eu presto as minhas homenagens até hoje, né? Eu não sei se eu falei demais. Não, doutor Falcão, lhe agradeço demais pela gentileza e não poderia encerrar esse primeiro Memórias do Gigante sem agradecer, sobretudo, ao seu neto, Alexandre Falcão Feitosa, que foi, por sinal, quem sugeriu o nome do programa. A gente teve que mudar o nome do programa e foi o Alexandre quem sugeriu o Memórias do Gigante. Então eu agradeço demais a vocês dois, tá? Família Falcão. Muito obrigado. Muito boa ideia. Isso é um menino de futuro, pelo visto. Muito futuro. Agradeço demais, viu, doutor? Muito obrigado pela tua atenção, viu? Tenho grande orgulho de ser gaúcho aí como vocês, né? E tenho grandes amigos do Grêmio, amigos, e para sempre. Um deles é o Jesus Afonso, que está em Porto Alegre, né? Somos amigos para sempre, para toda a vida, né? E desde que ele marcou fez o marco de onde ia sair, ia ser tocada a bola no primeiro toque da inauguração do Beira-Rio. E dizem que eles acertaram, mas ninguém conferiu até hoje, né? Obrigado, Leandro. Muito obrigado pela entrevista. E meus parabéns pela entrevista com o Odair, estava legal. É muito bom. Um dia ele volta. Saudade, grande figura. Obrigado e até o próximo programa. Deus grande abraço para vocês. Obrigado, você também. Tudo de bom. Obrigado.